versículo 17. Márcio, conseguiu colocar no Data Show o arquivinho do PowerPoint? Conseguiu? Ok. Romanos capítulo 1, versículo 17. Eu hoje estou numa missão aqui muito difícil, muito delicada, porque eu pretendi falar, escolhi falar sobre a reforma protestante, e logo mais vem um mestre meu, um camarada que eu admiro muito, que conhece muito da Bíblia e é um excelente professor. Então a responsabilidade é maior, mas vamos lá, então o Senhor quer nos dar graça. Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Vamos ver juntos? O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? O justo não viverá pelas obras, o justo não viverá pela aparência, o justo não viverá pelos sentimentos, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo foi um dos que mexeram com o interior de um reformador chamado Lutero, Martinho Lutero. E eu quero analisar com você alguns princípios da reforma protestante que valem até hoje, baseados na Bíblia, e a gente vai analisá-los com as bases bíblicas necessárias. Vamos orar? Feche os seus olhos antes de nós orarmos. Senhor, muito obrigado, porque se estamos aqui hoje como evangélicos, como protestantes, é porque a história da igreja marca tempos importantíssimos, onde pessoas disseram não aos rumos errados que a igreja estava tomando, e então procuraram aproximar o máximo possível dos rumos bíblicos. Que o Senhor possa hoje aqui, a cada um de nós, nos dar graça, sabedoria e entendimento, para que nós possamos, estudando, relembrando esses fatos históricos, poder estar mais perto do Senhor, poder estar mais em obediência com o Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, junto com os meus irmãos, porque durante esses quase 7 anos de existência desta igreja, nós mantivemos os princípios que tínhamos no início. Nós mantivemos, Senhor, a retidão pela palavra. Nós mantivemos, Senhor, a pregação acerca da santidade. Nós mantivemos, Senhor, a pregação acerca da graça de Jesus. Nós sempre dissemos que Cristo somente é o único digno de culto. Recebe, Senhor, a nossa vida, e que mais uma vez nós possamos estar aqui cultuando o Senhor para a Tua glória, pregando a palavra para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus também diga amém. Amém. Irmãos amados, Martinho Lutero, então, certa vez, dia 31 de outubro, ele afixou no castelo de Wittenberg as 95 teses. O que são teses? Quais são essas teses? As teses estão afixadas ali fora, num banner que a gente mandou fazer, e que todo ano nós vamos afixar na porta da nossa igreja, para que a gente possa se lembrar. Se você se der o trabalho de lê-las, o que eu aconselho você, além disso, você pode ler as 95 teses para a igreja de hoje, que é aquele texto contextualizado na igreja, em relação à igreja evangélica de hoje. Você vai ver que há uma necessidade muito grande da gente olhar de volta para as reformas, para as teses, para os protestos de Martinho Lutero. Você, durante a minha exposição aqui, você vai ver que há uma necessidade urgente de uma reforma, de uma prática da reforma que já foi proposta na igreja evangélica, principalmente a neopentecostal, mas nós vamos ver isso com o tempo. Eu queria abordar os princípios básicos da reforma, e esses princípios se chamam 5 solas. Então eu botei aqui no telão para você ter uma ideia do que eu vou falar. Esses 5 solas significa somente, os 5 somente, pode ir. São 5: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola escritura, soli Deo gloria.
Esses termos são termos em latim, são termos latinos. Por quê? Porque naquela época, na Idade Média, na Idade Medieval, aliás, existia a liturgia católica, a língua usada pelos monges agostinianos, e Lutero era um deles, era o latim. A língua cerimonial era o latim. Você sabe disso, até pouco tempo existem ainda igrejas hoje católicas que fazem a missa em latim. Não é? Há uma tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, que é uma tradução para o latim. Então, Lutero, ele proclamou essas 5 bases, e essas 5 bases têm uma tradução. Pode passar aqui, por favor. Sola Gratia, eu coloquei aqui, sola Escritura, diz somente as Escrituras. Vamos repetir? Somente as Escrituras. Vou deixar o latim para eu falar sozinho e a gente repete todo mundo junto em português, para não complicar. Sola Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Sola Deo Glória, vamos lá? Glória somente a Deus. São esses 5 pilares que eu quero ver contigo, porque esses 5 pilares sustentam a igreja após a reforma protestante. Ou seja, eu não estou dizendo que Cristo não é o sustentador, estou dizendo sustenta doutrinariamente, sustenta na praxis, na prática eclesiástica. E nós precisamos revê-los para você poder entender um pouco o que se passou e a necessidade que se passa. Vamos lá. A reforma protestante se originou em uma série de questionamentos sobre as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. Lutero, não foi o único reformador. Existiram pessoas antes da reforma que já estavam incomodadas com as doutrinas católicas, e existiam, após a promulgação das 95 teses de Lutero, outros reformadores também muito importantes, e um deles, Calvino, foi o que mais organizou a teologia reformada, foi o que mais organizou, ele foi mais ortodoxo no sentido de escrever, ele foi o que mais registrou, vamos dizer assim. Lutero foi mais valente, foi mais ativo, mas Calvino foi mais intelectual, ele foi mais pedagógico, ele foi mais teólogo. Ela se manifestou então por causa de protestos, por causa de erros na doutrina e na prática da Igreja Católica Apostólica e Romana. São inúmeros os erros, mas eu listei aqui 3 para que você tivesse uma ideia. Primeiro é a prática das indulgências. O que são indulgências? Indulgências é perdão total ou parcial dos pecados cometidos pela pessoa ou por um ente, até mesmo falecido, que está no purgatório. Qual é a ideia? A ideia é que haviam vendedores de indulgências, sacerdotes, padres, que iam de cidades em cidades e então vendiam cartas de indulgência. A pessoa pagava, colocava moedas, dinheiro na caixa, e a promessa era de que, ao colocar a moeda na caixa, a alma do ente querido sairia do purgatório e iria para o céu. Ontem foi passado aqui o filme Lutero. Eu era para vir, aconteceu um imprevisto e não pude vir, mas esse filme Lutero eu recomendo a você que veja, está no YouTube gratuitamente, ou alugue. Ele mostra, inclusive, o próprio Lutero subindo as escadas de uma certa região por causa das indulgências, pagou as indulgências para que o pai, que já era pecador, ele pudesse ser salvo. Ele fazia isso pelo outro, não somente por ele. Então, a venda de indulgências era uma prática para o perdão dos pecados, mesmo a pessoa se confessando na Igreja Católica. Era uma segunda prática de libertação, de perdão do pecado. Então, o purgatório tem muito a ver com a questão das indulgências. As indulgências hoje não são mais cobradas, mas o purgatório ainda está lá. E as missas de mês, a missa de semana, a missa de ano, sempre com um valor a ser pago, não deixa de ser uma forma de indulgência. Não deixa de ser. Atenção para isso. Só que discreta.
Segunda motivação dos reformadores, inclusive Lutero, é a simonia, chamada simonia. O que é simonia? É a venda de bênçãos divinas, é a venda das bênçãos de Deus, é a venda de cargos eclesiásticos, é a venda de possibilidade de prosperidade material, é a venda de bens espirituais, de coisas sagradas, tudo isso em troca de dinheiro. E aí nós começamos a fazer uma correlação bem grande entre os erros da Igreja Católica naquela época e os erros das igrejas neopentecostais nesse tempo. Eles diziam: dê uma oferta que Deus vai te fazer prosperar muito grandemente. Dê uma semente que Deus vai te multiplicar, Deus vai fazer com que essa semente cresça de uma maneira milionária na sua vida. Você quer uma bênção de uma casa? Então oferte um aluguel da sua casa. Você quer a bênção de um carro? Então dê o seu carro primeiro para a obra de Deus, e Deus vai te dar um outro carro melhor. Coisas assim, que a gente está infelizmente se acostumando a ver, mas que não são novas. Essa venda de bênçãos espirituais em troca de dinheiro é muito comum nas igrejas neopentecostais e em algumas pentecostais também nos dias de hoje, e também não só pentecostais. Terceira é a venda de relíquias. As pessoas vendiam, a igreja vendia tudo o que era possivelmente sagrado, mesmo sendo falso. Vendia-se pedaços da cruz de Cristo, vendia-se uma porção do leite da Virgem Maria. Veja que absurdo. Isso por volta do ano de 1500 e pouco. Vendia-se restos de roupas e restos de ossos dos santos, especialmente dos mártires. Se vendia a cabeça decapitada dos mártires, e essas cabeças tinham um valor muito mais alto do que um pedaço de roupa dos mártires. A coisa era tão feia, tão feia, tão feia, que Calvino certa vez chegou e falou assim: se fôssemos juntar todos os pedaços vendidos dizendo ser a cruz de Cristo, nós poderíamos construir uma arca. Só para você ter uma dimensão da quantidade, do volume de peças de relíquias sagradas que eram vendidas, tudo isso para fazer dinheiro, porque girava-se em torno da construção da Catedral de São Pedro, que hoje está no Vaticano, em Roma. Aquela construção foi feita com muito ouro, à custa de venda de indulgências, de simonia e de relíquias sagradas. Lutero era um monge agostiniano, como eu falei, e ele propôs uma reforma na Igreja Católica. Ele propôs que se parasse com isso. Ele propôs que isso estava errado. Ele não pretendia fundar uma nova religião. Ele não pretendia deixar a Igreja Católica. Ele queria consertar. A proposta dele era consertar, porque ele era um mestre tanto em Wittenberg. E então ele não foi bem recebido. Ele foi questionado, foi a um tribunal eclesiástico e foi excomungado. E como excomungado, não teve outra coisa a fazer senão sair. Muito bem, essa herança deixou para nós, pode voltar aqui por favor, sim. Essa herança deixou para nós esses 5 conceitos, que valem até hoje, pode deixar direto, Márcio, que valem até hoje. Esses 5 conceitos valem para nós vivermos a eclesiologia de maneira correta, vivermos uma forma de igreja da maneira correta. Daqui a pouquinho vai passar aqui, é somente as Escrituras, somente Cristo, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus. Eu quero analisar cada um desses pontos com você. Primeiro, somente as Escrituras, só a Escritura. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Somente as Escrituras.
Se você trouxe lápis aí amarelo ou lápis comum, sublinhe esses textos, são muito importantes. Eu quero incentivar você a adquirir um caderninho de anotações, a anotar as mensagens, vai fazer bem a você. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura, diz todo disparte, toda a Escritura é inspirada por Deus. Opa, só isso aí já é suficiente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que, amados? 17. Para que o homem de Deus e a mulher de Deus também seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Glória a Deus. Esse livro aqui, que é uma biblioteca chamada Bíblios, ele é um livro com 66 outros livros. Esse livro aqui, ele tem todas as informações que eu e você precisamos para viver uma vida correta, para viver uma vida plena. Ele tem respostas para todas as perguntas. É só você saber procurar, é só você estudá-lo. Ele tem resposta para a angústia, ele tem resposta para a alegria, ele tem resposta para o casamento, ele tem resposta para o adultério, ele tem resposta para a saúde e ele também tem resposta para a doença. Ele tem resposta para a pessoa que está aquecida espiritualmente e tem resposta também para aquele que está frio espiritualmente. Ele tem respostas para tudo. Por isso a gente pode e deve dizer somente a Escritura. Livros paralelos são muito bons, é muito bom que você leia, mas que nenhum deles tenha tanto poder, mexa tanto com você, direcione a sua vida tal qual as Escrituras. Amém, amados? Amém. A Escritura é a nossa base de fé e de prática. Uma das coisas, uma das atividades que as heresias fazem, que as seitas fazem, é acrescentar livros às Escrituras. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, não sei se você sabe, mas eles são considerados seita. Por quê? Porque somente os livros da fundadora do Adventismo, chamada Ellen G. White, somente os livros dela são usados para interpretar as Escrituras. Mas ninguém tem o poder de interpretar as Escrituras para os adventistas, senão os livros, os escritos da Ellen White. Então ela passa a ser uma intermediária e Deus não permite isso. A Escritura é de livre, no sentido bom da palavra, é de livre leitura, é de livre interpretação. Cabe a você estudar para interpretá-la corretamente. Mas você não precisa de ninguém para interpretar a palavra de Deus no sentido geral. Alguns textos mais difíceis que vale a pena eu e você buscarmos ajuda, mas no sentido geral, Deus fala através da sua palavra. E quando já ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, digo aí um aleluia, meu irmão. Aleluia. Então significa dizer, somente as Escrituras, significa dizer que só as Escrituras podem servir de base para a fé e para a prática da igreja. Naquele contexto, Lutero estava dizendo que nenhuma bula papal, nenhum decreto papal, nenhuma revelação esta Escritura, ou seja, revelações que não conferem com as Escrituras, nenhuma doutrina sem representação bíblica pode direcionar o cristão. Naquela época e ainda hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela coloca a Bíblia no mesmo peso, na mesma altura da tradição católica. E ainda digo mais, na prática, a tradição católica tem ainda maior peso. A teoria é que são iguais, mas na prática a tradição tem o maior peso. Por exemplo, o purgatório. Não há doutrina bíblica sobre o purgatório. É um fato da tradição, instituído por uma bula papal. Posso te dar o ano que ela foi instituída, mas a tradição é mais forte. A igreja pós-moderna tem sido
tem substituído esse conceito de somente as Escrituras? Primeiro, os livros mais vendáveis nas livrarias evangélicas são os livros de autoajuda. Pode perguntar a qualquer livreiro: quais são os livros que mais vendem? São os livros de estudo da teologia? São os livros de entendimento da teologia? Ou são os livros de autoajuda? Eles vão dizer: são os livros de autoajuda. Poderia citar alguns autores, não vou fazer questão de ética. Isso demonstra há algum problema nos livros de autoajuda? Não, tem alguns livros muito bons. Mas isso demonstra que a pessoa que compra um livro de autoajuda não consegue perceber a ajuda que há na palavra de Deus. Você entende como isso é grave? Ela substitui. É mais fácil. A comida já vem mastigadinha, mas a pessoa nunca cresce para comer algo mais substancial, algo mais pesado. Técnicas terapêuticas no lugar da verdadeira cura divina. Existe uma série delas. A regressão, por exemplo, tem sido usada em alguns cultos. O pensamento positivo, traduzido pela confissão positiva da teologia da prosperidade, é uma técnica. Não sei se você sabe disso, mas essa questão da confissão positiva, ela vem de uma seita chamada ciência cristã e foi absorvida por um protestante e difundida por Kenneth Hagin. Mas são pessoas que não pegam o texto para estudar a Bíblia, e sim pegam textos de livros, que pegam pedaços pedaços da palavra e então distorcem a palavra. Eles fazem com a palavra a mesma coisa que os espíritas kardecistas fazem em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tiram textos do contexto e interpretam esse texto ao seu bel prazer. E aí formam doutrinas que não contêm, que não suportam as doutrinas e as explicações bíblicas. Teologia da prosperidade, no lugar de se conformar com as coisas humildes. Amados, nós não pregamos teologia da pobreza, mas nós pregamos teologia do bom senso. Deus chamou alguns para abençoar mais, e glória a Deus por aqueles que são mais abençoados por Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu conheço pastores que já pregaram numa igreja que tinha um monte de gente que estava nessa situação, um monte de gente que mora em comunidade, e que nem todo mundo que mora em comunidade ganha mal, mas que essas pessoas ganhavam mal e não tinham recursos, por isso moravam em comunidade. Eu já ouvi pastor pregando, dizendo que ganhar um salário mínimo é maldição. Ganhar um salário mínimo é maldição. E isso estava pregando para centenas de pessoas. Dentre essas centenas de pessoas, pelo menos umas 100 ganhavam salário mínimo. Isso é um absurdo. Sabe por quê, irmãos? Eu duvido que a empregada da casa desse pastor ganhe mais do que o salário mínimo. Eu duvido que o porteiro do prédio desse pastor ganhe mais do que o salário mínimo. Eu duvido. Então se prega uma falácia de púlpito e se vive uma outra realidade falsa. Isso precisa ser falado, amados, porque estamos em tempo de falar aquilo que é certo. Muita coisa errada está sendo falada, e os profetas de Deus precisam se levantar contra aquilo que é errado, amados. Nós ficamos às vezes com muito pudor de não tocar no ungido de Deus, mas Saul tinha sido ungido, mas perdeu a sua unção por desobedecer ao Senhor. Então a palavra, a verdade, precisa ser pregada, e os falsos profetas precisam ser sim desmascarados. Você entende isso aí? Diga um amém, meu irmão. Amém. Eu não concebo mesmo. Outro dia escrevi algo sobre isso na internet, no Facebook. Eu não entendo como um pastor que prega sobre a teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode ter doença. Eu não concebo, não entendo como é que ele usa óculos. Não entendo. Se Deus
cura todas as doenças, por que ele usa óculos? Não tem explicação, meu amado. Aliás, só tem uma explicação: a pregação dele é falsa. Tem muita coisa boa, tem coisa feita, mas em suma, no resto é falsa. Porque quando a doença bate a porta, aí, meu amado, se cobre, se esconde, foge pelo lado, se tira férias para cuidar de doença. Porque se revelar a igreja que está doente, que está com uma dor de cabeça, então cai por terra tudo aquilo que ele ensinou durante anos e que lhe rendeu muito dinheiro. Estou falando alguma besteira? Pois é, meus irmãos, isso acontece hoje. Estratégias de marketing no lugar da verdadeira pregação. Pregadores que divertem o público em vez de esclarecer a verdade da palavra. Amados, vocês me conhecem já há alguns anos. Eu gosto de brincar, eu gosto de falar, de descontrair, eu acho que é interessante isso no meio da pregação. Mas hoje há alguns pastores que estão se especializando em divertir o público, de entreter. Eu acho que foi Finney, Charles Finney, que disse uma vez, escreveu um texto uma vez sobre pastoreando ovelhas ou entretendo bodes. A função do pastor, a função do pregador, mesmo que não seja pastor, não é distrair você. Aqui não é uma casa de espetáculos. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Aqui é uma igreja onde nós viemos esta manhã, voltaremos à noite por causa do nosso Senhor, para adorar o nosso Senhor e Salvador, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Nós temos liberdade, nós brincamos, nós pregamos com liberdade, pregamos à vontade, está tudo bem, meu irmão. Agora ficar contando piadas, falando direto, falando sobre novela, falando sobre piadas, não há contexto para isso, irmãos. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de se pregar a palavra. E não a palavra que eu e você queremos ouvir, mas a palavra que eu e você precisamos ouvir, porque é isso que nos fará a diferença no momento certo. E se você entende isso aí, diga um aleluia, meu amado. Pessoas que pregam para a sua própria fama e glória, ao invés de pregar para a glória de Deus. Nós estamos vivendo isso. Entenda isso. Abra o seu coração e seus olhos para isso. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, os pregadores, não estão mais querendo pregar para a glória de Deus, e sim para a glória deles, para a promoção deles, para aumentar o tempo de televisão deles, para irem em Camboriú e ficarem mais famosos e venderem mais DVDs e cobrarem mais quando forem a uma igreja para pregar. Você sabia que tem pregadores que cobram 10 mil reais para vir a uma igreja para pregar? 10 mil reais. E mais, se ele marcar com a gente vir aqui no domingo de manhã como esse, e no mesmo dia, depois de marcar com a gente, ele receber uma outra proposta de 12 mil reais, ele deixa a gente aqui no furo e atende a de 12 mil reais. Isso não é pastor, nem aqui, nem na China, só no inferno. Isso não é pregador, isso é mercenário. E mercenário, mano, lugar de mercenário não é no culto. Não é no culto. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Porque aqui recentemente, infelizmente muitos perderam essa oportunidade, mas aqui recentemente passou pastor Marcos Tuller, que é uma referência na CPAD e nas Assembleias de Deus do Brasil inteiro. Ele viaja o Brasil inteiro. Esse final de semana ele está em Vitória. Veio aqui, não nos cobrou um centavo. Pastor Moisés Martins, um homem catedrático, um homem conhecidíssimo, não nos cobrou um centavo. Hoje o pastor Nelson Célio vem aqui, hoje à noite. O camarada tem doutorado pela PUC, mestrado não sei aonde, dá aula em 3, 4 seminários.
não tocou no aspecto dinheiro, porque esses homens não estão atrás de fama, nem de se enriquecer com a pregação do Evangelho, assim como eu não estou, Gilmar não está, Anderson não está. Nós estamos atrás de glorificar o nome do Senhor Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crer nele será salvo para a glória de Deus. Louva a Deus. Todos os pastores que vêm aqui, eu já falei isso e volto a repetir, nós abençoamos com uma oferta, mas nunca aceitei e nunca aceitarei que alguém nos cobre 10 reais. 10 reais, não velho. Por que nós não temos cantoras aqui, pastor? Porque todas elas cobram, e aqui não há lugar para mercenários, aqui só há lugares para levitas. Eu honro os backs vocais, eu honro a Ana Paula que está aqui, eu honro os músicos, porque fazem com o coração e com amor. Eu honro você que está aqui esta manhã, eu honro você que esteve na escola dominical, eu honro ao Mateus, ao Márcio e a menina Tainara que estão ali no Data Show, eu honro as professoras que estão atrás, porque fazem com amor. O Evangelho é feito por amor e não por dinheiro. Não por dinheiro. O cristianismo não é uma proposta de adequação à cultura social. Tem gente enganada. Tem gente que está tentando adequar a pregação ao que a sociedade pede. Por isso surgem tantas situações. Pelo contrário, amados, o cristianismo é uma resposta aos desvios da sociedade. O cristianismo é uma resposta à libertação do pecado que jaz no coração das pessoas. O cristianismo é a única chave, Cristo é a única chave para resgatar o pecador de uma sociedade corrompida, como nos dias de Noé, como em Sodoma e Gomorra. O cristianismo é a única chave, e as pessoas perdem tempo adequando o Evangelho aos padrões do mundo. Tem igrejas hoje, não sei se você já viu na internet ou se você sabe, que são verdadeiras boates do culto. Luzes para todo canto. Irmãos, aonde precisa de tanto artifício, aonde se precisa de tanta coisa artificial, se esquece de Jesus. O culto fica animado, só que o culto não é para ser animado, o culto é para ser adorado. Adorado a Deus, não adorar a você, não adorar a mim, não adorar as minhas emoções, não fazer pulsar o meu coração mais forte por causa das luzes estroboscópicas e o volume lá no último grau e só cânticos acelerados para fazer você vibrar. Não! O culto é um lugar de reflexão. Nós não viemos aqui por causa uns dos outros. Se você veio aqui por minha causa, você está muito mal enganado. Você tem que vir aqui por causa do Senhor da igreja. E o Senhor da igreja não é homem nenhum, mas é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu pela igreja. E se você entende isso aí, então glória a Deus, meu amado. Segundo ponto, somente Cristo. Somente Cristo. Vamos ao outro texto bíblico, Atos capítulo 4. Atos 4. Onze e 12. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Agora vem o 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Cristo Jesus. E que você diga um aleluia aí, meu irmão. Há necessidade de reler esse versículo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos
capaz de salvar. Não existe igreja que seja capaz de salvar. Não sei se você sabe, mas uma das doutrinas da Igreja Católica é de que a Igreja Católica salva. Que a missa, que é representa o nosso culto, é um paralelo com o nosso culto, que a missa é um meio de graça. Não. O culto não é propriamente um meio de graça, mas o culto é um meio de você receber a palavra, e a palavra sim pode produzir graça em você. Mas o culto em si não é meio de graça. Você pode vir à igreja durante 20 anos. Se você vier, ficar olhando para o teto, não aprender nada, não quiser aprender nada, não deixar a palavra de Deus entrar em você, você vem no auditório, no cinema, no McDonald's. A igreja não é um meio de graça. Nem todo mundo que frequenta a igreja, seja qual ela for, vai para o céu. Complicado dizer isso, mas é verdade. Eu não posso julgar e não devo, não tenho condição de julgar se você vai ou não. Isso é contigo e com Deus. Mas é preciso que eu, como seu pastor, alerte a você para que simplesmente vir ao culto, à igreja, não traduz para você a palavra salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Irmãos, o Papa não salva, o pastor não salva, o pai de santo não salva, o rabino não salva, a irmã do reteté não salva, o irmão tradicional não salva. Só há um nome pelo qual nós sejamos salvos, e esse nome é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu convido você a dar mais uma salva de palmas. O Pai Santo não salva, nenhum sacerdote salva. Eu não salvo ninguém, irmãos. Tem gente idolatrando o pastor, pelo amor de Deus. Eu sou homem como você é, homem ou mulher. Pastor Gilmar, você salva alguém? Não, também não é essa. Ele está assim, ó. Pastor Anderson, você salva alguém, meu filho? Salva não. A pessoa que está ao seu lado não pode salvar você. Os que são casados, um cônjuge não pode salvar o outro. Pode ajudar, pode orar, pode interferir, mas só Jesus Cristo tem o poder de salvar. Amém, amados? Então somente Cristo liberta. Eu vou chamar aquele camarada que ele é poderoso na libertação. Ele fala com o demônio e o demônio, ó. Por que você não usa o nome de Jesus para fazer também? Por que você acha que é o camarada que é o fafedor? O demônio não sai por causa do nome de Antônio, de Ciclano, de Fulano, não, meu irmão. O demônio só se manifesta e sai por causa do nome de Jesus. Você precisa aprender a colocar em prática a autoridade espiritual que Deus te deu. Uma das premissas de Lutero era de que todo fiel era um padre, no sentido de que todo fiel, todo crente é um sacerdote. Meu amado, não há melhor e nem pior diante do Senhor. Nós somos todos amados, queridos, e temos em Deus a capacidade de realizar proezas em nome dEle e para a glória dEle. E se isso te alegra, dê glória a Deus aí, meu irmão. Os cristãos então precisam reafirmar que a única maneira de uma pessoa ser salva é através de Jesus. Boas obras não salvam. Pastor, mas fulano é gente boa. Tem um monte de gente boa que vai para o inferno. Um monte. O gente boa precisam de Jesus tanto quanto o gente ruim. Para nossa cabeça isso aí não funciona muito facilmente. Mas dentro da realidade do amor de Deus e da justiça de Deus,
Os dois precisam da mesma forma de salvação. Somente outra coisa, grandes ofertas não salvam. Não sei se você conhece assim alguém. Eu já conheci alguns e já tratei isso de uma maneira bíblica. Existem pessoas que fazem lambança. Depois chegam para os pastores, especialmente, e querem dar um dízimo alto, uma oferta alta, como se fosse o quê? Como se fosse uma expiação, um perdão, um pagamento pelos pecados que a pessoa está lá encrencada com Deus. Isso é um alívio da consciência. Vocês lembram da quarta-feira de cinzas? Você sabe o que é a quarta-feira de cinzas? De sexta até terça, o camarada pode fazer o que quiser. Está liberado, liberou geral. Entrega a chave da cidade da mão do bom. E agora não é tão bom assim, é mominho. Entrega a chave, está liberado. Tudo, ninguém é de ninguém, demorou. Não é isso? Ou estou errado? O espírito é esse. Eu creio que aqui ninguém faz isso. Se quiser, fala comigo, pelo amor de Deus, aqui dentro. Mas a sociedade está nisso. Aí na quarta-feira, está todo mundo lá na igreja, com cara de Madalena e Madaleno arrependidos. E aí coloca cinzas na testa, como sinal de expiação. Sabe o que acontece, amados? Nada. Para quem chegar em casa, tomar um banho para tirar as cinzas. Mas fica ficha suja da mesma forma. Não funciona. Boas obras, grandes ofertas não salvam. Penitências e promessas não salvam. Você vai ter que subir a escadaria da penha 3 vezes o joelho, e aí você vai conseguir. Não salva. Por que não salva? Porque só Jesus salva. Se você crê, diga aleluia. Aleluia. Reencarnação não existe e não salva. Deixa eu aproveitar o gancho aqui para te explicar uma coisa. O espiritismo kardecista se diz cristão, mas pare para pensar comigo. Ele se diz cristão, mas ele diz que o meio da pessoa salvar são sucessivas reencarnações até que a pessoa alcance um padrão de santidade. Eu fui espírita kardecista durante alguns anos e li bastante. Eu nunca conheci um espírito ou o fato de que algum espírito tenha realmente evoluído e não precisasse mais reencarnar. Isso é uma constante, assim como o purgatório. Você conhece alguém, algum padre que tenha dito: não precisa mais fazer missa não, que esse aí já foi do purgatório do céu, está tudo limpo. Não, os católicos, está todo mundo no purgatório e toma de missa. O espiritismo kardecista, voltando, diz que a salvação é por sucessivas reencarnações e então aprimorando ou não é? O cara pode voltar até cachorro. Sucessivas reencarnações. Só que eles se dizem evangelho cristão segundo o espiritismo e usam textos bíblicos. Só que eles esquecem que a Bíblia, que os evangelhos que eles usam para tirar os textos que lhe interessam, o evangelho em si mostra que só há salvação através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único meio pelo qual devemos ser salvos. Se a pessoa crê em sucessivas reencarnações para a salvação, então necessariamente ela tem que anular a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, amados, não é anulável. Não dá para anular a obra redentora de Jesus Cristo. Não dá para anular o poder do Senhor Jesus, porque tudo foi feito para Ele, dele e para a sua glória. Então estou te dando um argumento para você, com carinho, sem magoar ninguém, mas quando você estiver conversando com um espírita kardecista, que são geralmente muito inteligentes e estudiosos, você poder colocar para eles: escuta, como é o espiritismo cristão? Se ele crê que a expiação não é por Jesus na cruz, se a expiação não é por meio de Jesus,
se a expiação por sucessivas reencarnações. Então Cristo não tem nada a ver com isso. É bom você parar de pensar. Purgatório não existe e as missas em favor da salvação dos mortos também não salvam. Terceiro, somente a graça. Repita comigo aí, somente a graça. Vamos a Romanos, Romanos capítulo 3. Vamos dar uma acelerada para a gente não se enrolar no horário. Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. A graça é de graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Alguém pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Glória a Deus. Só por Jesus. Somente a graça significa dizer que nós, por nossos próprios atos, por nosso próprio esforço, não conseguimos nos salvar. Somente a graça, que é um favor imerecido, proporcionado pela oferta de Jesus na cruz. Somente a graça pode produzir em nós salvação. Que essa graça é um bem, é um dom imerecido. Que essa graça é de graça. Eu não preciso pagar dinheiro algum, eu não preciso pagar promessa alguma, eu não preciso pagar nenhum tipo de traje para alcançar a graça. A graça é alcançada pela fé, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a graça está disponível a todo homem. Só que, meu irmão e minha irmã, tem gente distorcendo a graça de Deus. A graça nos chama para a liberdade, mas tem gente usando a graça para a libertinagem. Tem gente usando a graça para liberar tudo. Tem gente transformando a graça, o Evangelho, num verdadeiro produto e tratando os membros, os frequentadores, os adeptos, sei lá, da sua igreja como consumidores. Como consumidores. Você e eu não podemos ser consumidores dos apetrechos gospels, consumidores das mandingas espirituais, consumidores das boas pumbas. Você sabe o que é uma boa pumba? É o meio gospel de falar macumba. Tem a macumba e a boa pumba. Tem gente fazendo boa pumba dentro da igreja. Eu já vi de tudo, eu posso citar para você. Tem gente que vende cimento consagrado, saquinho de cimento. Você que quer a sua casa própria, compra um saquinho de cimento. Compre não, desculpa, não pode falar essa palavra. Dê uma oferta de amor. Até nisso são fraudulentos. Eu já vi o pó consagrado. Alguém aqui já viu o pó consagrado? É sério. Eu não sei se é tal, se é farinha. Eu sei que as pessoas podem entender de maneira errada. Em certos lugares ia fazer um sucesso, ia ter fila. Eu já vi a trombeta consagrada, o martelo consagrado, martelão, aqueles martelões de bate-bola do carnaval. O pastor na mão na televisão, venha receber o martelão da justiça. E o martelo amarelo, vermelho e verde. Aquele que você bate, tem de tudo, irmãos. Porque a graça não é suficiente. Isso acontece, irmãos, com pessoas que pensam que a graça não lhes é suficiente. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: a tua graça me basta. Foi o que ele falou para Deus. A graça do Senhor basta para a tua vida. Dê glória a Deus. Nenhum amuleto substitui a graça. Nenhum amuleto é mais forte. Mas o pessoal gosta de uma mistificação, né? Um amuleto. 4. Somente a fé. Vamos ao texto bíblico de Efésios. Efésios capítulo 2.
Você está firme aí, meu irmão? Amém. Tudo bem. Efésios capítulo 2. Já vou terminar já. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio ou mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a salvação vem pela graça, e a graça vem pela fé. E essa fé é um dom de Deus. Essa fé para a salvação, ela é algo que Deus produz no nosso coração. É algo que faz disparar o nosso coração, que faz nossos olhos entenderem a verdade do Evangelho. Por isso, meu amado, preste atenção. Por isso é que não adianta você ficar toda hora tentando convencer alguém a aceitar Jesus. Amém? Porque não é pela força do argumento, é pelo poder da fé em Jesus. Amém. Ore pela pessoa. Quando Deus te abrir uma oportunidade, aí sim você fala. Mas eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Tem gente que não se converte porque o cônjuge, o pai, a mãe, o irmão falam demais. Não é pela força, nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dê o seu testemunho. Ore, deixa a pessoa ver que você está orando. Fale da palavra assim. Deus vai te abrir oportunidades. Seja sábio, seja sábia. E aí sim, você vai ganhar a pessoa, porque a pessoa vai querer ser igual a você. Luiz Saião, dando uma palestra, acho que foi na Conferência Fiel, ele disse uma coisa a respeito disso, dessas pessoas insistentes. Ele disse que os muçulmanos são xiitas e que os crentes são xaatos. Os crentes, os muçulmanos são xiitas e os crentes são xaatos. Ele disse isso no contexto de que há crente que é chato, não são todos, mas há crente que insiste tanto, perturba tanto, fala tanto, que acaba fazendo um trabalho com resultado inverso. Então não seja um chato, seja um sábio, seja uma sábia. Amém, amados? Amém. É pela fé. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser crer. E crer é pela fé. E crer em quem? Em Cristo. Em Cristo como? Que Ele foi um grande líder? Não, somente. Que Ele foi um espírito iluminado? Não somente. No Cristo humano, histórico? Não somente. Mas crer no Cristo que é Deus e que tem o poder de perdoar pecados e mudar a história, mudar o coração da vida de um homem e de uma mulher. Somente pela fé você consegue entender isso, crer nisso, receber isso e desfrutar disso. E se você tem fé, diga um aleluia, meu irmão. Aleluia. Algumas pessoas erram tentando mudar antes de entregar sua vida para Jesus. Explico. Pastor, eu quero me batizar. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas primeiro eu preciso resolver o problema do cigarro. Primeiro eu preciso resolver esse problema aqui. Primeiro eu preciso resolver aquele problema lá. Sabe as coisinhas periféricas? Meu amado, eu acho que você tem que resolver todos os problemas. Mas a melhor forma de você resolver os seus problemas é nas mãos de Cristo Jesus. Amém ou não? Amém. Amém. Satanás impede pessoas de se aproximar de Cristo falando sobre culpa nos ouvidos dela. Você é culpado, você é um servo, você não presta,
Você é pior do que todos, você é diferente de todos. Para você não há jeito, meu amado. Para você há jeito, você é igual a todos, você é tão digno como todos. Deus ama você assim como ama a todos. Deus transformou muita gente aqui com coisas muito piores do que você. Aparentemente, né? Segundo o nosso valor, muito piores. Mas para Deus não há coisas piores nem coisas melhores. Pecado é pecado. Quinto, para a gente terminar, somente a glória a Deus. Glória somente a Deus. E o que é isso? Abra comigo em Romanos, capítulo 11, verso 36. Pois dele, ou porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. E que alguém possa dizer amém. 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 Somente glorificar a Deus, glória somente a Deus, significa dizer que somente Deus é digno de louvor e de culto. Somente. Nenhum outro homem do passado ou do presente é digno de culto. Nós hoje não estamos aqui de forma alguma cultuando Lutero. Logo mais à noite nós não vamos de forma alguma cultuar o pastor Nelson Célio, até porque ele não aceitaria esse tipo de coisa. Nós honramos a quem tem honra, mas o culto é somente a Deus. Quando você entra por aquela porta, você não vem para um lugar qualquer. Você vem para uma igreja, para o culto, para cultuar o Senhor. Esse espaço aqui, quando tem um povo reunido, se torna uma igreja. E a igreja é para louvar o Senhor. Amém. Quero dar algumas recomendações a você. Chegue nesse lugar e não converse como se você estivesse lá fora, porque este lugar aqui é um lugar separado para cultuarmos ao Senhor. Chegue aqui neste lugar e dobre os seus joelhos e vá orar. Ore por mim, ore pelos pastores, ore pelo louvor, ore pelos introdutores, de vez em quando pega cada barra pesada lá, ore pelas crianças que estão lá atrás, ore! Comece o seu culto antes do horário. Você não precisa do bom dia família para começar o seu culto. O seu culto já deve vir de casa. O seu culto já deve vir durante a semana. Você está reclamando que o culto está frio, que o culto não motiva? Algumas pessoas de vez em quando falam isso: estou desanimado, o culto foi desanimado. Duas coisas eu tenho para te dizer. Primeiro é que o culto não foi feito para você. O culto é feito, é planejado, é dirigido ao Senhor dos Senhores. Somente a Ele demos glória. E se você concorda, diga um amém. Amém. E a segunda coisa é que quando há culto na vida, então há vida no culto. Se você em algum dia, em algum lugar, achar que o culto não tem vida, examine se há culto na sua vida. Porque quem vem cultuando a Deus de segunda a sábado só pode, não há outra opção, só pode chegar aqui no domingo de manhã tinindo, querendo adorar a Deus, querendo louvar a Deus. Não dá tempo de olhar se tem uma lâmpada queimada, não dá tempo de olhar se a parede está suja, não dá tempo de olhar se a irmã está bem vestida ou mal vestida, não há tempo de olhar nada, porque só há um desejo ardente de olhar para o céu, de olhar para o Senhor, de se render a Ele, de adorar a Ele. Só há tempo para isso. Aleluia! Glória a Deus! Então você quer ter culto, quer ter vida no culto? Cultue a Deus na sua vida, meu irmão. A responsabilidade não é só minha, não é só de quem está na frente, não é só de quem ministra louvor, como a Ana Paula fez hoje, mas a responsabilidade é principalmente sua, no máximo de todos nós por igual. Nós não somos nem seremos animadores de auditório. Este lugar aqui não é lugar de animador de auditório. Este lugar aqui
aqui é lugar de profecia e de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Então, abre o seu coração. Está passando por uma fase difícil? Conte com a gente. Mas pare de reclamar dos outros. Olhe para si. Levante-se. Você não tem motivos para estar xoxando. O Senhor é contigo. Quem está do seu lado, o Senhor é contigo. Deus é bom. Deus está cuidando de você. Aleluia. As igrejas, de um modo geral, perderam a centralidade do culto em Deus. Estão centralizando seus cultos nos homens. Músicas e pregações. Não sei se você já reparou, mas a gente aqui não canta uma música. Não cantamos algumas músicas, mas essa eu me lembrei agora. A música diz assim, música bonita na sua melodia. Restitui, eu quero de volta o que é meu. É uma letra recheada de humanismo. De eu quero para mim, de eu quero para mim, de eu quero para mim. Estamos recheados. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Se você não tomar cuidado com aquilo que você ouve, você vai cantar lixo gospel. Tem uma música que é verdadeiro lixo gospel. É a melô da vingança gospel. Quem te viu passar na prova não te deu pagar. Vai ficar sentado lá na... E eu vou te arrotar. Como é que é? Me ajuda aí. Você que ouve. Vai, você pega. Quem te viu, quem me viu passar na prova e não te ajudou, tá. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, não sei o que, não sei o que. Aí tem a parte que é doce, né? Tem sabor de pé, você sabe, né? Canta, né? É melô da vingança. Quando me vir no altar, vai se arrepender. Você acreditou em mim? Agora se lascou, vai ficar aí, eu vou ficar rico. Isso não é música cristã, irmãos. Isso lá é música cristã. Isso lá é música cristã. Deixa eu concluir para nós terminarmos. Primeiro, nós precisamos de uma nova reforma. Precisamos nos reformar constantemente. Aliás, uma das ideias da reforma, uma das ideias de reformadores é que uma igreja deve ser reformada e sempre reformando. Isso quer dizer o quê? Que a igreja deve sempre avaliar, a igreja é você e eu. A igreja deve sempre avaliar se está dentro dos parâmetros bíblicos. Porque basta uma ideia só e a coisa toma um rumo totalmente errado. Só uma ideia. Só uma ideia. O G12 é uma prova disso. O movimento G12 dispersou, quebrou, dividiu várias igrejas. E tudo começa com o encontro de um final de semana. Segundo, os cristãos que antes contestavam a Igreja Católica, hoje teriam todos os motivos para contestar várias práticas, especialmente nas igrejas neopentecostais e pentecostais. Nós somos pentecostais, mas não concordamos, não concordaremos com várias práticas nefastas das igrejas, de algumas igrejas pentecostais, de cada sede. Eu estou querendo dizer o seguinte: se Calvino, Lutero, Zwingli, John Huss, os reformadores em geral, vivessem nos nossos dias de hoje, eles iam estar afixando, não é só 95 não, é 250 teses na porta da cidade mundial, na porta da Catedral da Lourdes, na porta de um monte de igrejas, protestando. Já que eles não estão aqui vivos, já morreram um tempinho, mesmo sendo só osso seco, eu acho que eles estão se revirando no túmulo.
sabe? Dizendo como é que pode. Se tem televisão no túmulo, eles devem estar com um problema muito sério. Terceira coisa, preste atenção, irmãos. Os sabonetes ungidos, as rosas ungidas, o sal grosso, a arruda, a toalhinha, a meia, a água ungida, o pó consagrado, o cimento consagrado, a unção do celular, muitos mais, são meras repetições da história romana. É triste, mas nisso só tem de novo os elementos em si. A história, a motivação, que é arrecadar dinheiro, é a mesma da época quando Lutero protestou. Construir templos, aumentar o número de pessoas, conseguir mais horário na televisão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você já percebeu? Eu de vez em quando eu assisto porque eu dou aula de apologética contra as seitas e heresias, então eu tenho que assistir no laboratório. Você não observou que certos pregadores, aliás quase todos eles, vivem na televisão dizendo: você precisa ajudar a manter este programa. Este programa abençoa milhares de pessoas em todo o mundo, todo o universo, todas as galáxias. Você precisa manter esse programa. E aí eles vêm: irmãos, se você não fizer uma oferta, esse mês a gente vai ter que parar com esse programa. Aguardando aí, aguenta aí. Então, ligue para cá. Eu preciso de 1000 pessoas dando R$153. Eu preciso de pessoas comprando Bíblia a R$900. Na verdade, não é comprar a Bíblia. Manda uma ofertinha que a gente manda uma Bíblia. Só que as mesmas pessoas que dizem: se você não ofertar naquele mês, aquele programa vai sair do ar por falta de dinheiro, logo depois, no mês seguinte, elas estão com aquele programa e mais um outro. Você já percebeu isso? Duas coisas se concluem. Primeiro, que era mentira que faltasse dinheiro para pagar aquele programa. Segundo, um programa não vai no ar de um dia para o outro, há um contrato assinado. Então, provavelmente, um mês antes, o contrato para o mês seguinte já estava assinado. Então, perceba que a metodologia é a mesma. Quarto, se nós não nos apegarmos a esses 5 solas, sola a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e agora somente a Deus, se nós não nos apegarmos a isso, nos desviaremos da vontade de Deus. Viveremos uma vida cristã frágil e insegura. Porque se eu não crer que só Cristo pode mudar os meus problemas, eu vou viver uma vida sem solução. Eu não sou capaz de resolver todos os meus problemas. Tem problemas que eu não consigo resolver. Você também tem coragem de dizer amém? Amém. Só Cristo. Só as Escrituras têm resposta. Só pela fé nós podemos entender e suportar alguns dramas. Só. Sim, e último. Graças a Deus, irmãos, porque cremos que somente as Escrituras nos guiam. Você pode dar uma glória a Deus aí? Somente Cristo é o Senhor. Pode dar uma aleluia? Aleluia. Cremos que somente a graça nos salva e já nos salvou e nos salva. Glória a Deus. Somente a fé nos leva a Cristo e somente a Deus a glória é devida. Este culto é para o Senhor, não é para homem nenhum, mulher alguma, mas esse culto, as orações, os cânticos são para o Senhor. Eu convido você a dar uma grande glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus. Ficarmos de pé, fique de pé. Vamos aplaudir o Senhor antes de nós orar. Por que falar da reforma? Porque se não fossem homens valentes desses, provavelmente hoje nós seríamos católicos.
provavelmente a Igreja Católica avançaria em várias heresias. Ali, na postura de Lutero e também dos outros reformadores, mas mais especificamente do Lutero, foi mais marcante. Ali houve uma mudança radical que chegou até nós. Os evangélicos, os protestantes, os crentes, os cristãos, como você quiser chamar. Protestante não é aquele cara chato que fica reclamando de tudo, protestando contra tudo. Não é isso. Protestante é aquela pessoa que não se acomoda às heresias. Eu sempre ensinei você, sempre vou ensinar, que a começar por mim, e os pastores também, e outros membros aqui que pregam, a começar por nós, examine tudo que você ouvir e confira com a palavra. Amém. Confira com a palavra. Não engula tudo que você ouve por aí, porque senão vai lhe dar congestão. Nós aqui procuramos ser muito criteriosos com o púlpito. Nós nunca, que eu lembro, nós nunca tivemos um problema grave. Mas mesmo assim, ouça, medite, estude, vá além, vale a pena. Algumas igrejas hoje não podem mais falar sobre reforma. Não podem falar isso que a gente falou aqui. Porque se falarem isso que a gente falou aqui, vai desconstruir todo o ensino errado, distorcido que elas têm passado para as pessoas. Glória a Deus que a gente, em 7 anos, tem mantido a saúde teológica, a saúde espiritual. Glória a Deus porque a gente está no mesmo caminho. Só mais um parênteses. Essa semana, a outra semana, aliás, eu parei para rever o material do Discipulado 2. É uma apostila que eu preparei, que a gente não tem posto em prática. Uma apostila que eu preparei explicando todo o critério da igreja, toda a eclesiologia da igreja, tudo que a gente pretendia fazer, tudo aquilo que a gente pensava. Em suma, a história da igreja, a proposta da igreja está ali. Isso é um documento de 6 anos e meio atrás. E amados, eu pude me alegrar, porque as únicas coisas que eu tive que riscar, que eu tive que modificar, era que na época a gente pretendia ter uma escola bíblica dominical, e hoje nós temos uma escola bíblica dominical. Glória a Deus aí. Glória a Deus. Na época nós pretendíamos ter um seminário. Nós temos hoje um seminário chamado Logos. Alguém pode dizer aleluia aí? Aleluia. Nós pretendíamos ter grupos de vida, e hoje temos grupos de vida, mesmo que trabalhando não a 100% de velocidade, mas nós temos. Então as únicas coisas que ele teve que modificar eram planos que a gente tinha e que hoje a gente conseguiu concretizar. Está na internet, está no nosso site, que você pode vir lá, se você quiser eu envio para você. Vamos orar? Vamos ou não? Amém. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado porque a glória é somente tua. Muito obrigado pela salvação, pela graça. Muito obrigado que o Senhor gerou em nós fé para sermos salvos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens valentes em certa ocasião para dizer não às heresias da época. E também, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos chama hoje a nos levantarmos para dizer não às heresias que nos cercam, às heresias que estão ao nosso redor, as coisas erradas que a tua palavra não fala, e que homens, por causa dos seus próprios interesses, acabam ensinando erradamente. Poupa-nos, Senhor, protege-nos, Senhor, guarda o teu povo, faz-nos, Senhor, ter deleite na tua palavra, ter prazer na tua palavra. Que nós não a usemos, Senhor, simplesmente para vir à igreja, mas que ela seja uma companhia constante de cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, leva-nos para casa, abençoa a tua igreja, leva-nos para casa, Senhor, para um almoço gostoso em família, leva-nos para ter uma tarde de descanso, e que à noite a gente possa estar aqui, Senhor, glorificando o Senhor de novo, fazendo com que o Senhor seja o único alvo do nosso culto, fazer com que o nosso culto seja cristocêntrico, que seja centrado na palavra, que seja somente as Escrituras, que seja pela fé, que seja um culto cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que seja um culto, Senhor, que alegre o teu coração, mas que edifique a tua igreja, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Recebei a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação, o poder, a misericórdia e a companhia do Espírito de Deus esteja sobre vós, Igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Que o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir mais uma